assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste por trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento para mim é maravilhosíssimo, e tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali também estarás. Se tomar as suas asas da alva, habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim, em volta de mim, né? Ou assim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. E eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os meus olhos viram, os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, ou em formação, né? E no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os seus pensamentos, quão grande são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos por quanto de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti. Os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tendo-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia pelo caminho eterno. Que oração profunda! Que coisa maravilhosa é essa que o Senhor escreveu para nós, nos basearmos. Muitos se baseiam por filosofias, que cada qual tem o seu valor. Os filósofos estudaram, seguem uma linha de raciocínio. Os psicólogos, eu gosto muito de psicologia, e a maioria das coisas é muito interessante, mas o maior filósofo, o maior psicólogo é o nosso Deus. Porque a lei dele existe, subsiste desde a eternidade. Antes de que tudo houvesse, ele já era Deus. Antes dos nossos ossos se formarem no ventre da nossa mãe, ele já tinha nos escolhido e já tinha agendado esse dia para mim e para você estar aqui. Que coisa tremenda é essa? E algo tocou meu coração nessa madrugada, e eu levantei e comecei a escrever, e hoje eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor me tocou nessa madrugada. Seres humanos imperfeitos buscando uma conexão ao vínculo da perfeição. Seres humanos imperfeitos buscando uma conexão, uma ligação, um elo ao vínculo da perfeição. Vamos imaginar o quanto é difícil ser perfeito, o quanto é difícil a perfeição. O que imaginamos ser perfeito? Algo na medida exata, algo alinhado, onde não se consegue apontar um desnível
algo reto, sem deformidade aparente. Isso se torna perfeito. Deus é um ser excelente, é um Deus autossuficiente e perfeito. Criou o ser humano à sua imagem, a sua semelhança, como diz em Gênesis. Mas haja vista que, para ser semelhantes a Deus, precisamos querer, buscar, se esforçar, matar a nossa natureza imperfeita, para se moldar, iniciando a uma natureza parecida ou semelhante à natureza do nosso modelo perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Vocês conseguem entender isso? Então nós, para alcançarmos isso, essa semelhança do nosso Deus, essa perfeição, nós temos que nos esforçar para ir aniquilando dia a dia, minuto a minuto, a nossa natureza terrena imperfeita, para se conectar ao Deus perfeito. Uma natureza parecida ou semelhante à natureza do nosso modelo perfeito, que é o nosso Criador, e isso implica renúncia, muito esforço, amor e persistência. Isso são características difíceis de se adquirir. Em cada um de nós temos uma dificuldade diferente. Cada um de nós temos uma dificuldade diferente, um do outro. O que de repente para você é fácil, para mim é difícil. E vice-versa. Para uns é mais fácil a renúncia, que implica a humildade. Por que na renúncia implica-se humildade? Porque você vai ter que deixar a sua vontade, você vai ter que deixar o seu querer, o modo com que você foi ensinado desde a infância, você vai ter que deixar os seus gostos pessoais, e isso implica ser humilde, para deixar tudo isso para se abrir para um novo direcionamento, para um novo começo. Porque eu vou ter que anular o meu eu, o meu querer, o que eu penso, o que eu faço, ou o que eu acho certo fazer para conviver com alguém, ou para me parecer com o meu Criador. Outra característica é o esforço. Vou precisar estar cansada ou sem forças, mas deixar isso de lado para continuar. Ou seja, o esforço é continuar mesmo sem conseguir. Então, isso implica muito esforço nosso, muito empenho, muita vontade de ser diferente, muita vontade de aniquilar a nossa natureza imperfeita para nos conectarmos com o vínculo perfeito que é o Todo-Poderoso nosso Criador, que nos criou a imagem e semelhança dele. O amor é algo difícil quando temos que aplicar ele em alguém que é o oposto do que nós vemos e achamos que deve ser. Porque a base do ser humano é si próprio. Como compreendemos algo? Quando olhamos para nós e tentamos analisar o outro. Mas o outro é diferente de nós. Então nós analisamos pelo nosso querer, o nosso achar e o nosso pensar. E o nosso querer, o nosso achar e o nosso pensar está longe do querer e o achar do Senhor Jesus. Mas, se não somos iguais, então a análise não bate em muitas circunstâncias. Então nos falta amor e clareza na compreensão do que é o amor. O que falar da persistência? Que é outra característica. E temos que nos empenhar para nos parecer com aquele que nos criou. É continuar, é deixar de lado o meu próprio querer para conseguir chegar no alvo. Quando este ser excelente e perfeito nos criou, ele colocou em nós seres imperfeitos. Um ponto frágil chamado direito de escolha ou livre-arbítrio. Esse é o nosso ponto fraco, o nosso poder de escolha. Isso pode ser a nossa ruína ou o nosso avanço. Em
avanço para nos fazer chegar perto do Senhor. Vamos usar uma forma simples para entender isso como uma tomada. Isso é como uma tomada. O livre-arbítrio. Você conecta e acontece. Você desconecta e se separa do Senhor. É mais ou menos assim. Um exemplo a grosso modo. O nosso direito de escolha é uma tomada que conecta ou desconecta o ser imperfeito que somos ao ser perfeito que nos criou, ou vice-versa. Se essa tomada estivesse na mão de Deus, 100% de acerto e perfeição seria a nossa vida. Mas, estando em nossas mãos, a margem de erro será 99,9%. Porém, o seu esforço, o seu amor, a sua renúncia vai fazer isso acontecer de uma forma mais perfeita. E isso vai ainda depender do nosso nível de entendimento, de renúncia, amor, persistência, para aumentar ou diminuir essa margem de erro. Vai variar de acordo com a conexão que é feita entre o ser imperfeito que somos ao ser perfeito que é o nosso Criador. Ou seja, quanto mais nos conectamos com Deus, mais seremos semelhantes, mais seremos a imagem dele. O que nos torna parecidos com alguém? O convívio, a intimidade. A intimidade que quero dizer é transparência, é conhecimento, é a repetição, é o fazer tudo junto, é comunhão. Isso falando de uma forma humana. Existe uma frase verdadeira que diz: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Exemplo, se você está sempre junto com pessoas que erram muito, ou têm um caráter não muito bem definido, e logo você vai ver que o que era errado nelas, para você vai acabar se tornando certo, porque o convívio faz isso. Você começa falando, eu acho errado isso, mas quando você começa a estar muito próximo desse erro, você acaba cometendo esse erro. Então, nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. É um alerta para nós selecionarmos quem está ao nosso lado, selecionarmos com quem conversamos, selecionarmos até mesmo com quem nós admiramos. Assim sendo, se conviver com as pessoas que pelo menos se esforçam para fazer o que é certo, logo seremos assim também. Teremos mais acertos do que erros. Trazendo para o lado espiritual isso, quanto mais proximidade com Deus, mais de Deus nós vamos ter. Quem pode me dar um exemplo do que fazer para estar próximo de Deus? Pode falar, vamos interagir agora. Devocional? Oi? Devocional? Sim. Um devocional. O que é um devocional? Você separa um momento diário para ter uma intimidade com Deus. Seja orando, seja lendo a palavra, seja... tem aqueles devocionais já prontos que tem dos filhos, tem do marido da esposa, tem da esposa, tem do marido. Então a gente pode separar isso. Isso também nos aproxima de Deus. O que mais pode nos aproximar de Deus? Oração. Oi? Oração. Isso nos conecta a Deus o tempo todo. O que mais? Ler a palavra. Louvores. A Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Jejum é onde você mata a sua carne em propósito de algo. Geralmente a gente sempre pensa em si, né? Senhor, eu quero isso e vou jejuar por isso. Mas o jejum é você estar separando e falando: Senhor, eu estou aqui. Eu sou só teu. Eu não vou comer tal coisas. Eu quero estar contigo. Eu vou me policiar para não ficar tão nervosa.
eu vou me separar para ti. Isso é muito bom. Fisicamente, porque ele esvazia suas células para quando você for começar a se alimentar, o seu corpo vai estar preparado para a alimentação, e também tem um nível espiritual. Então, isso é alguns itens que nos conectam ao nosso Deus perfeito. Quanto mais chegamos perto de Deus, mais aumenta o nosso nível assertivo, mais nos distanciamos da nossa natureza pecaminosa e egoísta. Mas como é difícil fazer isso? Porém, não impossível. E o nosso Pai Celestial é o Deus do impossível, é o Deus do improvável. Quem confiaria tanto em você antes de você conhecer a Deus? Quem era você? Quem era eu antes de ouvir a palavra e ser transformado por ela? Mas Deus fez de nós seres improváveis. Ele nos deu a oportunidade de serem seres semelhantes a Ele. Então Ele confiou em você, Ele confiou em mim. O que Ele viu de especial em mim? O que Ele viu de especial em você? Uma beleza extravagante? Uma sinceridade profunda? Um propósito muito forte? Não. Ele te amou primeiro. Ele me amou primeiro. E nós precisamos ser dignos de receber esse amor. Como seres imperfeitos vai ser digno de receber um amor tão grande? Quando nós procuramos eliminar cada dia os nossos erros e entrar na rota da transformação, e entrar na rota da conexão, da semelhança, da imagem do Deus Todo-Poderoso. Veja, Ele sendo perfeito acreditou em nós. Olha como é lindo isso. Deus acredita em você. Ele espera, posso dizer assim, Ele espera confiante que eu e você vença a si mesmo para se parecer com Ele, para fazer valer a pena a obra que Ele começou lá no início. Lembra do que falamos, do que precisamos fazer para ter uma conexão? Renunciar, se esforçar, amar, persistir. Em todas essas situações que formos passar, se conseguirmos usar isso, vamos avançar. Mas se não conseguirmos, pode perder a batalha da vida. E nós temos uma batalha para vencer, que vai além desse mundinho pequeno aqui. Nós temos uma batalha para vencer, a ser semelhantes, parecidos, para viver uma eternidade na glória. Nas histórias da Bíblia sempre descreveu pessoas imperfeitas, porém que avançavam. Pessoas imperfeitas que retrocediam também. Não descreve anjos perfeitos sempre acertando em tudo. Até entre o exército dos céus houve fracasso. E a cada dia temos uma chance, uma escolha de chegar até o último minuto da nossa vida. Até o último minuto, até o último suspiro seu e meu. Nós vamos ter essa chance de sermos melhores, de buscarmos essa conexão, essa semelhança. Se no último instante da nossa vida nós acertarmos ou errarmos, vai ser somado a nossa trajetória junto com a vida que tivemos com Deus. Isso é um perigo. Isso vai determinar uma vida eterna nos braços do Pai ou uma eternidade longe dele. A chave de acesso da vida eterna ou da vergonha eterna está em nossas mãos. O seu propósito vai fazer você chegar no alvo. Se o seu propósito
estiver encaixado no propósito do Criador, vai fazer você chegar ao alvo de uma eternidade nos braços dele. A Bíblia descreve bem a natureza frágil do ser humano. Romanos 7, 18, 21. Sei que nada de bom habita em mim, diz, a palavra. Isto é, a minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. A Bíblia descreve essa natureza, essa guerra entre fazer o certo e fazer o errado. Nós vivemos isso diariamente. E não é só vocês. São os pastores, são apóstolos, são qualquer ser humano. Posso dizer até os anjos. Porque houve neles loucura. E eles abandonaram todo o ensinamento e a criação com que foram criados. E pecaram e foram banidos do céu, alguns deles. A terça parte, se deram ao engano. Então, precisamos nos conectar. Essa luz está acesa porque está conectada. Esse microfone, você conseguindo me ouvir um pouco mais alto, porque ele está conectado. E até onde você e eu estamos conectados com o nosso Criador? Ou até quando ficaremos desconectados? Ou até quando ficaremos conectados? A chave de acesso está na minha e na sua mão. Mas existe uma regra na nossa existência. O que mais eu alimentar, mais vai me dominar e mais vai crescer dentro de mim. Se você alimentar o amor, você vai viver ele. Se você alimentar o ódio, ele vai te destruir. Se você alimentar uma conexão com o eterno Senhor, você vai viver eternamente na glória. Glória. Então, toda conexão que temos que fazer deve ser muito bem selecionada. Seja aquilo que ouvimos, seja aquilo que percebemos, seja aquilo que compreendemos, seja as pessoas que estão do nosso lado. Porque quando você começa a olhar comum, as coisas, tudo comum, mas é normal. Mas é normal, aquilo realmente vai ficar normal. Só que aí, o Todo-Poderoso vai se afastar de nós. E aí realmente vai ficar normal, mas sem a presença dele.